foi crescendo dentro de mim um desejo de eu quero Deus, quero Deus. É isso que eu preciso para minha vida. Eu preciso dessa alegria. Eu sou muito feliz hoje, graças a Deus. Olá, estamos de volta com o nosso programa Histórias em Oração. Primeiramente, quero agradecer a você que com muita fidelidade nos acompanha. Tantas pessoas que assistem o nosso programa pelo Brasil inteiro e também fora do país e se emocionam com lindas histórias de vida. E hoje você vai conhecer o testemunho de uma jovem chamada Lilian. Ela que desde criança aprendeu no seio da família o valor de Deus. Acompanhe conosco. Bom, meu nome é Lilian, eu tenho 24 anos e sou natural de Piracicaba, interior de São Paulo. Meus pais, eles são casados até hoje, graças a Deus. Nunca tiveram grandes problemas no casamento, assim, de relacionamento, né? Graças a Deus, assim, nunca nos faltou nada, assim. Desde que eu nasci, eu não me lembro de ter perdido uma missa de domingo, né? Porque a família da minha mãe era bem, assim, rígida nessa questão, né? Bem tradicional mesmo. Desde pequena, minha mãe sempre incentivou muito eu e minha irmã a cantar no coral, né? Então a gente cantava no coral da missa de domingo de manhã. Então, de alguma forma, minha mãe dava um jeito de... Falou, a gente tem que ir pra missa porque vocês cantam no coral, né? Então, nossa, eu fazia daquilo ali a minha vida, assim, né? Eu gostava muito de ir na igreja, nunca reclamei de ir. Eu tinha um temperamento meio forte, assim, né? Quando era pequena. Eu lembro até que eu quebrei vários lápis, assim, de nervoso que eu ficava. Às vezes eu não conseguia fazer uma lição e outra, né? Uma tarefa e outra, mas meu pai sempre estava lá. O que está acontecendo, filho? Eu não consigo fazer. O que você não consegue? A lição? Tá muito difícil. Eu tive muita presença, assim, do meu pai e da minha mãe, na infância toda, né? Jesus, o meu louvor é grande mesmo para poder ver o que significa quando um casal, pai, mãe, as filhas com Lilian, podem se jogam completamente nos teus braços e como você vai santificando, vai purificando, vai dando força, vai dando vida. É bonito poder ver entre as linhas como foi também o amor teu com José e Maria. Que bonito, uma família unida, uma família que tem Deus como centro da vida deles e como sempre vão caminhando neste sentido. Te louvo, Jesus, por esta família, te louvo por esta atitude sempre pronta para poder te colocar no centro da vida deles na oração, na escuta da palavra, na vivência e na educação tão forte das filhas. Deus seja louvado por isso. Embora eu fosse sempre na missa com a minha mãe, né, aos domingos, cantando no coral, participando da catequese, perseverança, crisma, eu não tinha tido ainda um encontro com Deus, né, um encontro pessoal com Deus. E quando foi nos meus 14 anos, entrou uma comunidade lá na minha paróquia, uma comunidade de aliança, assim, né? E quando eu fiquei sabendo que eles iam até a rua à noite para poder conversar com os irmãos de rua, eu fiquei encantada com aquilo. Mãe, você não vai acreditar. Chega na nossa paróquia uma comunidade, não sei, alguma coisa que ajuda os pobres, cuida dos pobres, dá sopa. Ah, eu não sei não. Morador de rua, mas será que não é perigoso? Mãe, deixa eu ir. Ai, não sei, Lili. Eu vou conversar com seu pai pra ver se dá certo isso. Ah, mãe, por favor, deixa. Quero muito, 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 muito.
Vou deixar aí, mas eu vou falar com o pai primeiro. No final de julho eu fui a primeira vez para entregar a sopa para os mendigos, né? E foi para mim uma experiência assim muito forte. Eles sempre rezavam antes de sair na rua. E uma coisa muito simples, mas que para mim foi assim muito marcante, foi a questão de rezar com os olhos fechados. Então, quando a gente foi sair a primeira vez, todos eles deram as mãos assim e foram rezar um Pai Nosso. E todo mundo fechou o olho para poder rezar. Eu falei, nossa, que lindo, eles rezam com o olho fechado. E eu falei, Deus está aqui. Aquela certeza que ficava dentro de mim, que Deus estava ali. E foi crescendo dentro de mim um desejo de, eu quero Deus, quero Deus. Que bonito, meu Senhor e meu Deus, poder ver que o teu amor infinito se expressa em tantos modos. E como a abertura desta filha permite a você de poder dar tantos sinais do teu amor infinito e eterno, da tua misericórdia. Ela vê um amor grande que se expressa para os últimos, para os mais pequeninos, para os pobres. Jesus, que bonito. O que significa uma pessoa, uma jovem, um jovem que é preparado pela família para poder se encontrar contigo. Seja louvado Jesus mesmo por esta experiência tão linda, por esta abertura desta filha. Você vai semeando na vida dela sempre mais elementos, sementes para dar fruto no momento certo. Obrigado, Jesus, pelo teu caminho tão lindo. Lilian, desde pequena, aprendeu os valores de Deus no seio da sua família. Mas foi através dos pobres que ela encontrou a sua verdadeira alegria e o desejo de servir a Deus. No próximo bloco você vai acompanhar. Localizada à Rua do Carmo, Sé, a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, ou da Dormição, desde 2009 passa 24 horas aberta, realizando um bonito trabalho de adoração eucarística, onde pessoas de várias regiões vêm fazer adoração. Celebrações diárias, grupos de oração, atendimento de oração e autoajuda. Venha nos visitar. Venha ser um adorador conosco. Jesus te recebe de braços abertos. Você está acompanhando o testemunho da Lília, essa jovem que através dos pobres encontrou o amor de Deus. E quando conhece a aliança de misericórdia, entra num grande conflito, entregar sua vida a Deus ou continuar se aventurando. Acompanhe conosco. Eu comecei a escutar alguns jovens da minha paróquia falando assim, aquele retiro que eu fui foi muito bom. O retiro da semana passada foi muito marcante. E falei, gente, na hora que tiver qualquer retiro, vocês me chamam porque eu quero participar. E aí eu fui com esse pessoal aí, com esse grupo que entregava sopa para os irmãos de rua, fui com eles. Na primeira missa que a gente participou lá no Raléu, eu lembro que eu senti alguma coisa mexer dentro do meu coração. Eu não sabia identificar o que era. No outro dia, bem de manhãzinha, eu vi um monte de freira lá, dançando, rindo, né? E aí eu fui buscar saber o que era, e eu vi que era a Toca de Assis que estava lá. E eu vi uma alegria tão grande neles, mas tão grande, tão grande, tão grande, que eu falei, é isso que eu preciso para minha vida. Eu comecei a participar de momentos que a Toca de Assis estava fazendo, né? Era um momento de adoração eucarística. E quando eu vi o padre erguendo o ostensório, assim, que eu vi a Eucaristia lá dentro, foi aí que eu me toquei que a Eucaristia que eu recebia na missa era realmente Jesus. Eu falei, meu Deus, eu recebo Jesus. Parece que me caiu uma ficha assim, eu recebo Jesus. Então, a partir daquele momento, eu senti um desejo enorme de buscar Jesus de tudo quanto é jeito. Eu queria Jesus perto de mim, eu queria Ele de qualquer jeito, perto de mim. Daí eu lembrava daquele salmo, né?
como que eu poderei retribuir ao Senhor Deus por todo o bem que Ele me fez. E aí quando eu voltei desse retiro, eu voltei na minha cabeça que eu tinha que ir para a Toca de Assis. Então eu esperei com muita paciência, né, esses 3 anos aí, né, que ainda tive. E nesse período de 3 anos, eu tinha muito fixo que eu ia ser irmã, eu ia ser freira, de qualquer jeito, eu queria ser freira. Entra todo aquele conflito de adolescente, né, que todas as minhas amigas namoravam, eu não namorava. Então, minhas amigas, vamos sair, vamos pra balada, não sei o que e tal. E eu queria ir, mas ao mesmo tempo eu falava, mas o que eu vou fazer lá? Porque, né, assim, eu cheguei a ir em uma, outra danceteria, mas aquilo não me preenchia. E quantas pessoas, quantos jovens estão sentindo este vazio que esta filha está sentindo? Na frente deste luz mais profunda que está sempre mais tocando o coração desta filha, como nasce um medo, um desejo de fugir, porque sente que a responsabilidade é grande. Jesus, também você foi tentado, mas você nos ensina que devemos estar fortes na palavra de Deus para poder resistir a todas as ciladas de Satanás que tenta de nos tirar da tua vontade. Eu te peço, Senhor Jesus, que esta filha não tenha medo. Eu te peço, Senhor Jesus, que tantos meus irmãos e irmãs que agora estão se colocando na dúvida mesmo qual é o chamado deles, que não tenham medo. E que não permita que o vazio entre profundamente no coração deles sem depois ter mais nenhuma esperança. Te peço, Jesus, tira este desespero e dá convicção, força para quem você olha com muito cuidado e quem você chama. Eu conheci a Aliança de Misericórdia. Uma pessoa me apresentou a comunidade no primeiro encontro vocacional que a comunidade fez. Eu nem tinha noção do que era uma comunidade de vida, né? Vida comunitária, não tinha nem noção disso daí. Fui fazer encontro vocacional nas franciscanas, nas irmãs de Schoenstatt, na Toca de Assis. Então fiz caminho vocacional com a Toca, então escrevi a carta, recebi a carta. Então me engajei em várias pastorais da minha paróquia. Era uma busca que não me saciava. Aquela vida paroquial não me saciava de jeito nenhum. Eu fazia tudo que eu gostava, mas aquilo não era tudo ainda. Então aquela sede que eu tinha de Deus, eu fui convertendo para sede de estudo, de conhecimento. Porque o meu foco aí começou a ser a faculdade. Então o meu Deus se tornou os estudos, a preocupação com o vestibular, com eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ser alguém na vida, eu tenho que ganhar bem para poder me sustentar. E aí nessa época, a comunidade Aliança de Misericórdia foi para Piracicaba. E ali eu conheci melhor o padre Custódio, que antes nem era padre ainda, estava só estudando. E aí eu comecei um caminho de orientação espiritual com ele. Então o Custódio me convidou para passar um mês na comunidade. E assim eu fui para o Botuquara, para a casa de formação. Eu lembro que chegou o final de maio, o Custódio me chamou para conversar. Ele falou, e aí Lilian, o que você resolve, o que você sente, não sei o que e tal. Eu falei, Custódio, eu saio daqui com uma única certeza. Aqui não é o meu lugar. Falei, fiquei esse mês aqui, tudo bem, vivi bem aqui, mas eu não sinto que esse lugar é pra mim, não. Ele falou, então tá bom, então volta pra Piracicaba, vai lá, continua com seus estudos, faz a sua faculdade, vamos estar rezando, vou continuar te acompanhando em orientação espiritual e assim a gente vai caminhando naquilo que Deus quer. Quando foi mais ou menos em outubro de 2006, eu comecei a sentir um vazio, mas um vazio. Eu não sei explicar a intensidade da coisa dentro de mim. Sei que o meu pai e a minha mãe começaram a ficar preocupadíssimos comigo. Eu entrei numa crise, assim, existencial, né? Então, eu não sabia se aqueles cursos que eu tinha optado seriam os cursos certos. Eu não sabia se era aquilo que eu queria para minha vida. Eu não sabia se aquilo era a vontade de Deus.
Então entrou muita confusão na minha cabeça. E eu já estava me questionando se eu era feliz. E eu liguei pro custódio. Alô, custódio? Lilian, diga, minha filha. Ô, custódio, tem sofrido tanto. O que tá acontecendo comigo? Eu tenho buscado, custódio, mas eu não consigo. Ô, custódio, eu preciso tanto de um rumo, me ajuda. Lilian. Ô, Lilian. O orientador espiritual tem uma graça muito grande de conhecer a alma do seu filho. Quando você veio para o Botuquara, para a casa de formação, fazer uma experiência, eu tive a certeza do seu chamado de vida. Mas como você me disse que não tinha certeza que o lugar não era aqui, dentro de mim me calei. Dobrei meu joelho na frente de Jesus e falei: Jesus, eu acredito no chamado dela. Mande uma crise que derruba as estruturas. Para ela poder se questionar quem ela é, quem é o Senhor, qual é o chamado dela, o que ela está fazendo da vida dela, porque ela tem que chegar até aqui de novo, porque ela tem chamado. Como assim? Então eu posso confirmar o chamado de Deus para minha vida? Lilian, não fale para ninguém. Pede para Deus confirmar. Tá bom. A paz, fica com Deus também. Obrigada. E naquela semana foi inacreditável, porque lá em Piracicaba tinha uma tradição que em todo grupo de oração que a gente fosse, tinha um cestinho assim com palavras, com versículos bíblicos. E eu lembro que todo grupo de oração que eu fui, eu tirava um versículo bíblico. Quando não saía Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, saía aquela passagem de Jeremias, que fala que desde o ventre materno te chamei, te escolhi, né? E eu via muito claro a mão de Deus ali. E eu lembro que eu fui num grupo de oração domingo, segunda, terça, quarta. E na quinta-feira, eu lembro que eu falei assim para Deus, eu fui na missa e depois da missa ia ter um grupo de oração. Falei assim: Jesus, hoje vai ser a palavra-chave e a gente encerra o assunto. Então, se o Senhor me mandar alguma palavra hoje de Isaías 61, eu quero que uma paz, mas uma paz daquela que o Senhor fez com que eu sentisse no meu primeiro encontro com o Senhor. Eu quero que essa paz invada meu coração e isso me dê coragem e me dê força para poder responder o chamado que o Senhor está querendo me fazer. Eu tirei a palavra de Isaías 61. Quando eu li o Espírito do Senhor está sobre mim, aí meu coração explodiu. Aquele momento ali, falei, é isso. Falei, é a comunidade Aliança de Misericórdia. Aí eu liguei pro custódio no domingo, falei, custódio, olha, Jesus me mostrou aí a comunidade Aliança de Misericórdia. Ele falou, então Lilian, pega suas coisas e vem. Eu lembro que foi um aperto no coração, ao mesmo tempo uma alegria tão grande, mas uma alegria muito grande. Que aí eu falei, eu vou ao encontro da vontade de Deus para minha vida. E aí eu lembro que eu avisei minha mãe, falei, mãe, semana que vem tô indo. Aí ela falou, você tá feliz? Falei, tô. Ela falou, então Deus abençoe. E meu pai também, mesma coisa. Falou, então Deus abençoe, vá em paz, né? Deus sempre sabe o que é melhor para cada um de nós e tem os seus planos para realizar a sua vontade na nossa vida. Continue assistindo. Ano 2000. Cidade: São Paulo. Em meio ao sofrimento, indiferença e falta de amor ao próximo, nasce a Aliança de Misericórdia. Fundada pelos padres Antonello Cadedo e padre João Henrique, a comunidade da Misericórdia tem resgatado vidas e transformado histórias. Venha fazer parte deste sonho. Seja um sócio da Misericórdia.
Chegamos ao final de mais um programa Histórias em Oração e você está acompanhando esse lindo testemunho vocacional da Lilian. Ela que deu seu sim a Deus e se tornou a missionária da Aliança de Misericórdia. E quantas coisas lindas ela pôde viver e ela mesma vai contar para vocês. Acompanhem. Entrei mesmo em 2007. Aí foi meu primeiro ano de formação. Então eu entrei na comunidade com a condição, com o custódio. Falei, custódio, eu vou entrar, mas eu vou ficar só um ano. Não vou ficar mais que um ano na comunidade. E aí eu dei um passo de um ano e falei assim, Jesus, eu vou viver esse ano como se não existisse mais vida para mim. Então eu vou viver o ano de 2007 com muita intensidade, vou me desgastar mesmo para poder anunciar o Evangelho, para poder viver essa experiência com o Senhor. Ia ter um outro encontro vocacional na comunidade, o Samuel, né? Já seria o meu 5º Samuel. E aí eu lembro que eu cheguei para o custódio e falei assim, custódio, eu não preciso fazer esse encontro vocacional porque eu já fiz muito. Aí então o custódio me fez participar desse 5º, 6º Samuel, que para mim foi assim, ai meu Deus do céu, mais um encontro vocacional, né? Sábado à tarde teve um momento de deserto. Eu lembro que durante todo o deserto eu falava assim, Jesus fala comigo, Jesus fala comigo, Jesus fala comigo. E quando acabou o deserto, o Pedro Mariano começou a cantar a música A quem irei se tua voz é vida? A quem irei se tua voz é vida? Tua presença é tão clara e tão forte como o sol. Sou feliz porque sei que vivo estás. Tudo que me resta é te amar. Dentro de mim rasgou. Meu coração ali, eu sinto que ele se dilatou assim. E eu falei, aonde eu irei, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Eu senti uma voz que me dizia muito forte, é aqui o seu lugar. Tive mesmo a certeza plena, uma paz muito grande dentro do meu coração, uma alegria muito grande, um medo muito grande também, mas uma certeza que vinha de Deus, que esse era o meu chamado. Então, em 2010, eu iniciei um caminho, então, Deus quis fazer tudo muito rápido, né? Então, já comecei um caminho de namoro, né? Com um missionário da comunidade de vida. Então, sou muito feliz, assim, com os sofrimentos, com as tristezas, com as lágrimas, com angústias, mas com muita felicidade, né? Com a fé que Deus vai ajudando, né, com a força que a palavra de Deus exerce sobre a minha vida, sobre o meu chamado. Agradecemos a você que com muita fidelidade acompanhou mais esse programa Histórias em Oração e pôde perceber que através do sim da Lilian, toda a sua vida foi modificada. E você que tem uma história que deseja também que seja passada aqui no nosso programa, você pode nos escrever para o endereço que aparece na tela ou nos mandar um e-mail para comunicação@misericordia.com.br. E agora você vai acompanhar uma reportagem especial sobre a evangelização que a Aliança de Misericórdia faz na cidade de Lisboa, em Portugal, onde a Lília também é missionária. E logo após receba a bênção do nosso querido Padre Antonello. Um abraço e até o próximo programa. Desde 2007, a Aliança de Misericórdia está presente em Portugal, onde também realiza evangelizações em outros países da Europa. A missão de Lisboa começou os contatos em 2006. Os nossos padres, junto com o cardeal lá de Lisboa. E em 2007 a primeira fraternidade foi montada com 6 missionários. A gente trabalhou em Portugal, em Lisboa, junto à população de rua. Fazemos pastoral de rua e depois dormíamos na rua aos fins de semana e fazemos um atendimento de diálogo, acompanhamento, como a gente faz aqui no Brasil também. A evangelização na Europa é um desafio no mundo contemporâneo, por sua cultura, suas múltiplas expressões e sua atual situação religiosa, o que torna necessária uma nova evangelização no continente.
O grupo de Itaiacum começou no outubro de 2008. Agora nosso grupo tem 60, 70 jovens. Hoje a maior necessidade na Europa é as pessoas descobrirem a riqueza de quem é Jesus. E eu então gostaria mesmo aproveitar deste último momento para abençoar vocês, para poder dizer para você, juntamente com a Línia, não volte para trás, não tenha medo. Então comigo, diga assim como eu falo sim, Lilian, conosco, seja de Deus. Faça uma telefonata, um telefonema para nós e vai dizendo mesmo, eu quero fazer esta experiência. Você sabe que nós temos um grupo chamado Escola de Evangelização que está presente em 4 cidades, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Piracicaba, no Ceará. E você pode procurar estes grupos para fazer um ano de experiência conosco na Escola de Evangelização e quem sabe que Deus não possa dar uma luz plena para poder finalmente decidir isso para a sua vida. É por isso que eu te abençoo e que digo para você, tenha coragem. Deus é a nossa alegria. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tchau. Vai com Deus.